COP27 fecha com a aprovação de um fundo de indemnização, mas sem um claro compromisso pelo fim da utilização dos combustíveis fósseis. Resultados preliminares nas presidenciais do Cazaquistão deixam pouco espaço para surpresas. Triunfo anunciado para Kassym-Jomart Tokayev. Com uma inflação recorde, britânicos são empurrados para a pobreza. Comerciantes pedem mais vigilância da polícia nos supermercados. Acabada a COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, os delegados da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima regressaram a casa com um sentimento misto. Por um lado, foi criado um fundo para as perdas e danos causados por fenómenos relacionados com as alterações climáticas. Por outro, não houve qualquer progresso no que toca a estabelecer limites à escala global para a emissão de gases com efeito de estufa. O novo fundo vai permitir aos países ricos pagar aos mais pobres e vulneráveis indemnizações pelos desastres climáticos. O presidente da COP27, Sameh Shoukry, disse que este era um fundo que estava há muito tempo a ser discutido. Apesar da criação do fundo, a COP27 causou alguma desilusão, já que não se estabeleceram novos prazos ou novos tetos para a redução ou para o fim da utilização dos combustíveis fósseis. Essas críticas foram expressas pelo líder da anterior COP, Alok Sharma. Quisemos dar passos definitivos em frente e juntar várias partes para propor um certo número de medidas nesse sentido. Fazer com que o pico de emissões aconteça antes de 2025, tal como a ciência nos diz que tem de ser. Não está neste texto. Uma continuação da redução do uso de carvão também não está no texto. Um claro compromisso para acabar com a utilização de todos os combustíveis fósseis, também não. O texto sobre a energia foi enfraquecido nos últimos minutos. Os peritos insistem que o mundo está à beira de uma catástrofe climática e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa é a única resposta possível. Explosões nas imediações da central nuclear de Zaporizhzhia estão a deixar a Organização das Nações Unidas em alerta. A Agência Internacional de Energia Atómica já condenou os ataques à infraestrutura atualmente nas mãos de Moscovo. Num comunicado esclarece que, apesar de os bombardeamentos terem danificado alguns edifícios, nenhum equipamento crítico para a segurança nuclear foi atingido. No entanto, ao autor dos ataques, ainda por identificar, é deixado um aviso: estão a brincar com o fogo. Já para o Ministério Russo da Defesa, é claro que o bombardeamento se trata de uma provocação de Kiev para criar um desastre tecnológico na central nuclear de Zaporizhzhia. Moscou revela que no sábado foram disparados 11 projéteis de grande calibre contra o edifício, que voltou a ser alvo de mais 2 bombardeamentos este domingo. A Ucrânia não só desmente o Kremlin, como acusa Moscovo de estar por trás dos ataques. Kiev alega que a Rússia quer travar a reativação dos reatores 5 e 6 da central, de forma a impedir o abastecimento energético do país durante o inverno. O presidente do Cazaquistão deverá ter sido reeleito por larga margem nas eleições deste domingo. De acordo com a projeção preliminar do sufrágio emitida pelos meios de comunicação estatais, Kassym-Jomart Tokayev consegue mais de 80% dos votos e mantém a liderança do maior país da Ásia Central. O segundo candidato mais votado, de acordo com a mesma previsão, não terá chegado sequer aos 4%. A participação nesta eleição terá ficado muito perto dos 70% e os recentes protestos no Cazaquistão contra o aumento do custo de vida não parecem ter tido reflexo nas urnas, mesmo depois de Tokayev ter permitido o uso de armas de fogo contra os manifestantes. O escrutínio deste domingo tinha sido antecipado pelo presidente, que tem vindo a mostrar mão de ferro frente aos opositores e também alguma distância da Rússia, tendo já manifestado a Vladimir Putin o desacordo, por exemplo, com o reconhecimento das regiões separatistas na Ucrânia e mantendo uma posição de alguma proximidade com a União Europeia e a China. No Reino Unido, o furto de alimentos disparou nas últimas semanas. Em outubro, a inflação atingiu os 11,1%, o maior valor dos últimos 41 anos, e empurrou várias famílias para a pobreza. Bacon, salsichas e todos os queijos. Essas são as áreas sensíveis. É o que eles procuram. Todos os dias há um incidente. Na semana passada apanhámos um ladrão com uma mala cheia. Mesmo com uma mala, a polícia não se importa. O dono deste supermercado reforçou as medidas de vigilância e partilha com outros comerciantes da cidade informações sobre os furtos.
No país, há cada vez mais pessoas que se deslocam aos locais que garantem ajuda alimentar. Pessoas sem recursos, mas também trabalhadores que já não são capazes de fazer face às despesas. O preço dos produtos básicos, como o leite, o queijo e ovos, aumentou mais de 30% no último ano. Pessoas como nós, que não têm nada, não podemos viver assim. É por isso que as pessoas roubam. Costumava comprar leite por 1 libra, agora custa quase 2 libras. É duro. Todo o meu dinheiro vai para comida. Não compro mais nada, só contas e comida. A situação repete-se por todo o país. Em Blackpool, no norte, a cozinha Amazing Grace alimenta dezenas de pessoas todas as noites. O proprietário do estabelecimento chegou à conclusão de que trabalhar já não é suficiente para viver. Temos pessoas com emprego a tempo inteiro que vêm aqui buscar comida. Estamos a falhar em todas as áreas. O que é que se passa neste país quando nem sequer podemos cuidar do nosso próprio povo? O inverno está a chegar e para muitos britânicos poderá ser um dos mais duros das últimas décadas. O Equador entrou da melhor forma no Mundial de Futebol. A equipa do ex-sportinguista Gonzalo Plata venceu os anfitriões, o Qatar, por 2-0. Um bis de Ener Valencia, jogador do Fenerbahçe de Jorge Jesus, que igualou Cristiano Ronaldo ao marcar os últimos 5 golos da banana mecânica em mundiais. Já o Qatar tornou-se no primeiro país anfitrião a ser derrotado no jogo inaugural e logo na estreia da equipa árabe em campeonatos do mundo. O grupo A fica completo esta segunda-feira com o Senegal, Países Baixos. Mais de 300 crianças que vivem em campos no norte da Síria começaram este fim de semana um campeonato do mundo de futebol. À semelhança do que acontece no Qatar, estão em competição 32 equipas e o jogo inaugural juntou o país anfitrião e o Equador. Os organizadores querem chamar a atenção para esta comunidade atingida por 11 anos de guerra. Em paralelo com o Mundial do Qatar, temos aqui um campeonato do mundo dedicado às crianças que vivem em campos. Estão divididas por 32 equipas de 25 campos e 7 cidades. Os jogadores participaram na cerimónia de abertura no Estádio Municipal de Idlib. Chamo-me Bassel Sheikhu e vim da cidade de Sarmin. Pertenço à equipa dos trabalhadores de Idlib. Hoje representamos a Espanha e espero ganhar a taça. O meu nome é Jihad e venho do campo de Deir Hassan. Represento o Reino Unido e espero ganhar. Eu e os meus amigos estamos prontos. As crianças da região, com idades entre os 10 e os 14 anos, estão a treinar há meses para participar neste campeonato. A maioria das equipas é formada por crianças que vivem nos campos de Idlib e arredores e as outras por crianças que trabalham em zonas industriais da região. O Museu de Arte Moderna em Viena reúne quase 500 obras relacionadas com animais. A exposição de Inner Animal juntou-as e lançou várias linhas de pensamento sobre as relações dentro do grupo, como fome, afeto e socialização. O Museu do Prado, em Madrid, oferece uma viagem por um dos capítulos mais produtivos e desconhecidos da cultura renascentista europeia. A transição da arte espanhola e do sul de Itália para a maneira moderna, a grande arte introduzida por Leonardo, Rafael e Michelangelo. A exposição inclui 75 obras emprestadas de coleções públicas e privadas. A exposição Rosa Bonheur, no Museu d'Orsay, é uma oportunidade para descobrir a artista que nasceu em 1822 e que procurou captar as emoções dos animais. Ganhou reconhecimento nos dois lados do Atlântico, mas foi esquecida no século XX, depois de ser considerada demasiado académica.